Olá, mais uma vez estamos aqui falando em filhos. O tema para hoje é a violência nas escolas. Eu imagino que isso aí deve estar preocupando muito vocês, porque isso realmente está ficando, pelo menos aqui no Brasil, uma questão de calamidade pública. É um problema de calamidade pública. E não basta nós atribuirmos a culpa ao governo, às nossas questões políticas, econômicas. Sim, elas são muito importantes, elas estão nessa complexidade do tema, mas saibam que tudo começa em casa. Por quê? Porque a primeira sociedade é o lar, é a família. É onde uma criança começa a compreender o mundo, a compreender que há uma autoridade, que há leis e que essas leis devam ser seguidas, elas devam ser cumpridas, e se elas não são cumpridas, com certeza há consequências. Então, se as crianças não têm essa oportunidade em casa, com a sua família, de, nos seus primeiros anos de vida, conhecer isso, onde elas vão conhecer? Quando elas forem às escolas, elas já estão levando tudo aquilo que elas conhecem, o que elas viveram, os modelos de autoridade que elas receberam. Eu atribuo muito ao abandono familiar, ou seja, os pais modernos, eles estão sem tempo para educar seus filhos. Então, eles terceirizam a educação dos filhos, já desde os primeiros meses de vida. Com isso, a criança tem contato diariamente com pessoas diversas, ou seja, com adultos de culturas diferentes, com valores diferentes, e a criança, a cada momento, ela está entregue a essas pessoas. Como ela vai sintetizar tudo o que ela está vivendo, esses modelos, essas pessoas com as quais ela convive e que estão mostrando para ela como as coisas funcionam? Não, bem, um diz sim para uma coisa e essa mesma coisa em casa é não, ou vice-versa. Sem contar que os pais estão com muito medo das crianças, estão muito medo dos filhos. Medo, não medo de que eles façam alguma coisa com eles, medo de que os filhos não os amem. Se eles frustrarem os filhos, se eles, enfim, recusarem ou negarem aos filhos as coisas que eles estão querendo, então eles vão se sentir como que não amados, rejeitados pelos filhos. Vocês já perceberam como as crianças estão poderosas? Como as crianças parece que elas que decidem coisas importantes em casa? Então, essas crianças vão crescendo e vão querer, obviamente, decidir coisas na escola. O que elas dizem para uma professora quando uma professora a censure, quando a professora critique, quando a professora lhe dê um castigo? O que as crianças dizem? Tu não é meu pai, tu não é minha mãe, tu não me manda. E elas chegam em casa contando como algo horrível que a professora fez, os pais ficam indignados, o que fazem? Saem que é uns bólidos lá para a escola para tirar satisfação da professora, como que a professora fez essa injustiça, como é que a professora não compreendeu que a minha filhinha, coitadinha, ela tem problemas, ela não pode ser tratada assim. Ou o meu filho, bom, o meu filho, ele tá com psicóloga, a escola tem que compreender. Vocês, talvez me ouvindo, talvez vocês pensem que absurdo isso que essa psicóloga está dizendo. Gente, eu também acho que é um absurdo, mas é o que eu mais escuto, é o que mais se ouve e se percebe. Ou seja, nós temos uma crise severa de autoridade. Os pais não são mais autoridade, eles não priorizam a sua autoridade, por quê? Porque eles acham que a autoridade é autoritarismo. E autoridade não é autoritarismo. Autoridade significa alguém cuida de vocês. Alguém determina o que deve ou não deve acontecer. Alguém determina até onde as coisas vão, ou seja, os limites. E quem será esse alguém na família? Os pais, o pai, a mãe.
por extensão, uma empregada, que será uma adulta que ficará no lugar da mãe ou do pai, ou avó, ou enfim, algum adulto que tomará conta dessas crianças enquanto os pais não estão. Então, como vocês estão vendo, realmente tudo começa em casa. Por quê? Porque a escola, ela não conserta o que os pais estragam em casa.